A paz do Senhor, meus queridos irmãos. Antes de iniciarmos a nossa lição de hoje, inscreva-se no canal, ative o sininho, curta o vídeo e compartilhe com seus amigos e irmãos da igreja. Sou o professor Antônio Belchior Silva, evangelista na Igreja Evangélica Palavra Fiel, Ministério do Jardim Brasil. Hoje estudaremos uma importante lição, o Sermão do Monte, o caráter do Reino de Deus, que consta do livro Os Valores do Reino de Deus, a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo, escrita pelo nosso honrado pastor Ociel Gomes. A paz do Senhor, meus queridos irmãos. Sou o professor Antônio Belchior Silva e evangelista na Igreja Evangélica Palavra Fiel do Ministério Jardim Brasil. Hoje aprenderemos a lição 8 da Escola Bíblica Dominical, Adultos, com o título de Sendo Verdadeiros. Bem-vindo à nossa aula Escola Bíblica Dominical. O texto áureo traz que bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e cujo espírito não há engano. Salmos capítulo 32, versículo 2. A nossa verdade prática é que Jesus chamou de hipócritas as pessoas que praticam boas ações, não por compaixão ou outros bons motivos, mas para obter a glória diante dos homens. A nossa leitura bíblica em classe consta de Mateus, capítulo 6, e os versículos de 1 a 4. Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai, que estás no céu. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo, que já receberam o seu galardão. Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a direita, para que a tua esmola seja dada ocultamente, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará publicamente. Aqui nós vimos que, na leitura bíblica, que quando for dar esmolas, para o pobre ou fazer algum benefício, não ficar contando para as pessoas, e sim que o Pai já está vendo essa ajuda, Então não precisa ficar fazendo alarde, falando para os outros. É assim mesmo quando ajudar as pessoas, não precisam ficar falando para todo mundo, para todas as pessoas. E o objetivo específico é contrastar o ato de dar esmola com hipocrisia. Colaborar no auxílio ao próximo sem alarde. E concluir que Deus contempla bem que realizamos. Introdução. O ensinamento de Jesus no Sermão do Monte tem o objetivo de fazer com que sejam os seguidores de Cristo comprometidos com os valores do reino de seu Deus. Uma consequência de que quem vive esses valores é buscar ser aprovado por Deus e não aplaudido pelos homens, além de vigiar contra a hipocrisia. Lucas capítulo 12, versículo 1. Nesta lição veremos que Deus condena a hipocrisia de pessoas que praticam boas ações não por compaixão aos outros bons motivos, mas para obter a glória diante dos homens. Então aqui, meus queridos amigos e irmãos, quando fizer o bem para a pessoa,
não é para ficar alardeando, falando das boas obras, das boas ações, para ter a glória perante os homens. Mas sim, quando fizer, Deus já está vendo em secreto o que você está fazendo. O ato de dar esmolas e a hipocrisia. Definição de hipócrita. No grego, a palavra hipócrita significa alguém que interpreta o papel, um personagem em uma obra teatral. O uso desta palavra no Evangelho de Mateus caracteriza o hipócrita como uma pessoa cujos atos pretendem impressionar os observadores, cujo foco está nos enfeites e não nas questões de fé, questões centrais da fé, e cuja conversa espiritual esconde motivos corruptos. Então aqui, meus queridos irmãos, quando der a esmolas, não agir com hipocrisia, né? Ajudar o irmão. O que uma mão, se você dá com a mão, estende uma mão, a outra não precisa ficar sabendo. Subitem 2, a justiça pessoal. Por intermédio da justiça pessoal, os discípulos de Jesus deveriam viver diferentes dos fariseus, os quais projetavam em suas práticas religiosas mostrar ao público sua grande espiritualidade. Foi nesse particular que Jesus disse: guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para seres visto por eles. Aliás, não sereis galardão junto de vosso Pai que estás no céu? Aqui, os discípulos de Cristo que vivem seus ensinos são conscientes de que nenhum ato de justiça pode ser praticado com a intenção de glorificação pessoal. Tudo o que fizermos deve ser para a glória de Deus. Tomemos todo o cuidado, pois a tentação de exibir a justiça pessoal poderá surgir em nossos atos piedosos de oração, jejum e oferta. Subtópico 3 vai nos trazer aqui as 3 práticas da ética cristã. O apóstolo Tiago falou que a religião verdadeira tem como marca o serviço ao próximo, que também é um culto a Deus. Tiago, capítulo 1, versículo 27. Jesus aqui nos deixa claro que nesse serviço cristão não pode faltar a oferta, a oração e o jejum. Porém, no seu ensino, o propósito desses serviços piedosos não poderia ser deturpado, como fizeram os escribas e fariseus. Interessante observar que as 3 práticas da ética do serviço cristão envolvem nossos bens, a oferta, o nosso espírito com relação à oração e o nosso corpo, o jejum, e são direcionadas a Deus, ao próximo e a nós mesmos. Então a oração, o jejum e as ofertas são atos piedosos, né? Quando praticados com sinceridade e verdade, tem o reconhecimento do Senhor. Por outro lado, Jesus nos ensina que a religião sensacionalista e espetacular do discipulado religioso perverte a piedade. Afinal, a sua intenção é somente enganar e buscar os aplausos humanos. Tal procedimento jamais é adotado por um seguidor de Jesus, pois sabe que na prática de atos justos é somente com a finalidade de glorificar a Deus.
Então, uma síntese da nossa primeira lição, que os atos de ofertar, jejuar e orar tem na prática da descrição a boa recomendação de Jesus. Então, aqui nós temos que ter essas três práticas, né? A oração, o jejum e a oferta dos atos piedosos. O segundo tópico, auxiliando o próximo sem alarde, sem ficar falando para um, para outro, né? Não tem que mostrar para o homem, tem que o nosso Deus está olhando em secreto. O subtópico 1, qual é a motivação do teu coração? A prática da generosidade para com alguém é bíblica e há tempos estavam presentes na lei de Deus, como também nos ensinos de Jesus. O verbo hebraico para generosidade é gamal, que significa resolver completamente, recompensar, repartir, fazer algo para alguém e agir com generosidade. Veremos aqui que, teologicamente, a generosidade expressa a gratidão por algum benefício recebido. Aparentemente, uma pessoa pode demonstrar um ato de generosidade com motivos errados, pois a mão pode dar uma oferta, um presente, mas a motivação oculta do coração pode ser outra. Então, aqui, o crente deve buscar ser sincero na sua contribuição, fazendo isso na íntima satisfação de sua mente e no Espírito de Cristo, pois ele sabe a motivação do seu coração quando estende as mãos para dar. Então aqui fala que nós devemos dar para as pessoas algumas coisas de maneira generosa, sem que busca alarde ou falar para as outras pessoas. Já no subtópico 2, o que buscamos quando auxiliamos o próximo? Aqui vai falar que o discípulo de Cristo não busca se promover quando se dispõe a ser generoso com o próximo. Não tem interesse em chamar a atenção de ninguém. Todavia, a sua beneficência e generosidade são atos piedosos praticados como partes essenciais da religião pura para com Deus, que é cuidar dos órfãos e das viúvas, tomando Cristo como exemplo maior, o qual andou por todas as partes, fazendo o bem. Agir dessa maneira é sinal que realmente o Evangelho de Cristo tem influência. Já no subtópico 3, a maneira de ofertar segundo Jesus. No ato de ofertar, devemos ter todo o cuidado necessário para não buscar louvores ou não louvarmos a nós mesmos, se engrandecer a nós mesmos. Quando ofertamos, não devemos tocar trombetas. É claro que, em reverência que Jesus fez a esse toque, foi metafórica, que quer dizer tornar público. Quanto à forma correta de se ofertar, Jesus disse que isso deve ser feito de duas maneiras. Primeiro, sem alarde público, e segundo, essa doação deve ser voluntária e discreta. Aqui eu vejo, né, até na parte sim, a pessoa na vida cotidiana, ela tem que ser discreta, não ficar falando muito, ficar falando de outras pessoas. Às vezes até mesmo quando a pessoa vai até procurar um emprego,
ela mal chega na empresa, já começa a falar mal do chefe anterior. Então, não, tem que buscar a discrição, né? E aqui, quando fala da doação de oferta, é, Jesus ensina que a gente tem que ser sem o alarde, sem muita falação pública, e doar de uma maneira voluntária, do coração e discretamente. E uma sinopse do segundo tópico: o Sermão do Monte nos estimula a estar plenamente conscientes a respeito de ajudar o próximo. Subtópico 3. Deus, tópico 3, terceiro tópico. Deus contempla o bem que realizamos. Deus que tudo vê. Um dos atributos divinos é a onisciência. Deus é descrito nas páginas das Sagradas Escrituras como aquele que tudo vê. Nós sabemos que os atributos de Deus é onisciente, onipresente e onipotente. Então, nessa onisciência de Deus, ele vê tudo que nós fazemos, né? As pessoas tentam esconder algumas coisas. Não, Jesus está vendo tudo, né? E aqui, para ele, não existe surpresa e nem desconhecido. Nada pode escapar da onisciência divina. Seria triste demais para nós servirmos um Deus que não tem controle das coisas, nem sabe o que vai acontecer. O que nos dá segurança é que até aquilo que vamos pedir, ele já sabe. Nossa, nosso Deus é maravilhoso. Antes de pedir pelos pensamentos, ele já sabe tudo e conhece o nosso desejo do coração. O segundo subtópico consta que Deus que recompensa. O Deus que recompensa. Nosso Deus contempla tudo, em especial bem que fazemos. O escritor das cartas aos Hebreus diz que nosso Deus não é injusto para se esquecer da nossa obra e do trabalho da caridade que foi mostrado para com seu nome. Já quando os homens aplaudem qualquer ação feita por outros homens, eles não conhecem a causa, o motivo que os impediu a tal ação, pois veem somente aquilo que lhes foi manifestado exteriormente. O Senhor, pelo contrário, vê o que está no coração, não necessitando de qualquer amostra exterior para chamar a sua atenção. Quando um crente procura fazer algo apenas para que outras pessoas vejam, está descaracterizando os ensinos verdadeiros de Cristo. Sendo especificamente, afirmou que nada deve ser feito para receber aplausos dos homens. Ademais, ainda age como se Deus não estivesse atento a tudo, como se Deus não estivesse atento a tudo o que se faz, que ele faz. Os verdadeiros servos do Senhor são conscientes de quem recompensa é Deus. Por isso praticam suas obras no anonimato, em secreto, por amor ao Pai, e por sempre quererem ajudá-lo em tudo. O salvo em Cristo deve lembrar de que Deus irá recompensar cada um segundo do seu procedimento. Portanto, é sempre bom fazer o bem, lembrando de que aquele que sabe fazer o bem e não faz, está pecando. E a nossa sinopse desta parte aqui é que as palavras dos seguidores de Jesus devem apresentar retidão e honestidade. Então, nós deveremos sempre agir com sempre retidão e ser honestos.
E uma pequena conclusão é que, por meio de Jesus, ficamos cientes de que Ele deseja que andemos na verdade, sejamos honestos e que a nossa justiça não ultrapasse a dele, em todos os aspectos, sem jamais buscar a exibição, sem buscar aparecer. Que lição maravilhosa foi essa. E agora a gente vai fazer uma revisão do conteúdo, fazendo aquelas perguntas de praxe no final do nosso estudo. A primeira, o que caracteriza a palavra hipócrita no Evangelho de Mateus? Quais são os 3 grandes deveres dos deveres cristãos? De acordo com o ensino de Jesus, qual é a nossa forma correta de ofertar? Quais são as partes essenciais da religião pura para com Deus? Qual o atributo divino foi destacado na lição? Até a próxima aula, fique todos com Deus e conte sempre com as minhas orações.